Existe uma melodia que não se esquece, um ritmo que pulsa nas veias mesmo quando o corpo se recusa a seguir. Para mim, essa melodia é o tango, e o ritmo, a memória de um amor que me marcou para sempre. Você pode achar que a dança é apenas movimento, mas para quem viveu a Buenos Aires dos anos 40, o tango era a própria alma, um grito, uma paixão. E foi nesse grito, nessa paixão, que meu coração se partiu. Meu nome é Sofia Del Rio, tenho 80 anos, e meus pés, antes leves e ágeis no palco, hoje mal me sustentam. No entanto, cada nota de um bandoneon ainda faz minha alma dançar. Minha vida foi aplaudida e eu fui aclamada, mas é um rosto que jamais se apagou da minha mente. Um par de olhos que me via como ninguém mais, os dele. Ele não era o par que a sociedade esperava para mim. Eu, a dama do tango, criada para os salões mais refinados. E ele, um dançarino de arrabalde, com a fome no olhar e a arte na alma. Mas foi com ele que descobri o verdadeiro ritmo da vida, a única vez em que meu corpo e minha alma dançaram em perfeita sintonia. Essa é a história de um amor proibido, de ensaios secretos sob a luz da lua, de olhares que falavam mais que palavras, e de uma escolha que, ainda hoje, ecoa em cada acorde de um tango. É a prova de que um coração pode se quebrar, mas a dança, a paixão e a saudade nunca param de pulsar. Eu era Sofia Del Rio, a joia mais preciosa de uma família portenha de tradição impecável, cujo sobrenome abria as portas dos salões mais exclusivos de Buenos Aires. Desde menina, fui moldada para a perfeição. Aulas de balé clássico, etiqueta, idiomas. Mas minha verdadeira paixão era o tango. Não o tango de salão, ensaiado e polido, mas o tango que nascia nas milongas clandestinas, visceral e apaixonante. Meu destino, traçado pelos meus pais, incluía um casamento arranjado que uniria minha família a outra de igual status. Mas meu coração, rebelde, ansiava por algo mais, por uma emoção que só a dança livre poderia oferecer. Foi numa noite úmida e esfumaçada, nos bastidores de um pequeno teatro de arrabalde, que o vi pela primeira vez. Mateu Ruiz. Ele não tinha um terno impecável como os homens que eu conhecia. Suas roupas eram simples, gastas, mas seu corpo era a própria personificação do tango. Cada movimento era um lamento, uma alegria, uma história. Ele dançava com uma entrega que parecia rasgar o palco. Filho de imigrantes pobres, Mateu vivia para a dança, ensinando em pequenas escolas e sonhando em tocar os grandes palcos. Seus olhos, de um castanho profundo, me devoraram com uma intensidade que nunca antes havia sentido. Começamos com trocas de olhares roubados. Depois, algumas palavras tímidas, e em pouco tempo, nossos encontros nos fundos do teatro se tornaram o ar que eu respirava. Ele me falava da alma do tango, dos passos que contavam histórias de amor e dor, da vida nas ruas que eu desconhecia. Eu, hipnotizada, absorvia cada palavra, cada movimento. Nossos ensaios eram furtivos. À noite, quando o teatro estava vazio e a cidade dormia. Na luz fraca de uma única lâmpada, nossos corpos se encontravam. Desajeitados no início, depois, em uma sincronia que parecia sobrenatural. Ele me conduzia com uma força e uma delicadeza que eu nunca havia experimentado. Lembro-me da primeira vez que ele segurou minha cintura, num gancho perfeito, e senti nossos corações batendo no mesmo ritmo. O cheiro de suor e paixão, a respiração ofegante, o silêncio da noite que só era quebrado pela melodia imaginária de um bandoneon. Mateu dizia que eu era o canto que faltava na sua dança, e eu o amava com a intensidade que só o tango podia expressar. Sabendo que aquele amor era um segredo perigoso, uma melodia proibida e um mundo que jamais nos permitiria dançar juntos à luz do dia. A ascensão meteórica da Dama do Tango nos salões da elite portenha não tardou a chamar a atenção, e com ela o escrutínio sobre minha vida. Minha mãe, com seu faro para escândalos, foi a primeira a perceber a mudança em meus olhos, no meu corpo, na minha alma que ansiava pelos palcos noturnos.
Seus comentários sutis, perguntas disfarçadas de preocupação, tornaram-se uma sombra constante. Até que numa noite fria, após uma apresentação em que meu brilho era inegável, ela me confrontou em meu camarim. Quem é este plebeu com quem você tem se encontrado nos ensaios à noite? O questionamento, direto e cortante, pôs fim à minha farsa. Confessei. E vi em seus olhos a fúria que se misturava ao desespero, lenta e dolorosa, como uma melodia dissonante. Meu pai, ao saber, explodiu. Não houve gritos, mas um silêncio ameaçador, mais aterrorizante que qualquer alarido. Ele quebrou um disco de Carlos Gardel, meu ídolo, em um gesto de pura raiva. Decretou meu isolamento. Fui proibida de sair sozinha. Minhas cartas para Mateu foram interceptadas e rasgadas. A porta dos salões de dança se fechou para mim. Mas nem isso conseguiu apagar a paixão que nos consumia. Nossa última esperança era o Campeonato Nacional de Tango. Se vencêssemos, teríamos a chance de viajar, de fugir, de construir nossa própria história, longe das amarras da minha família. Eu consegui, com a ajuda de uma camareira, entregar um bilhete a Mateu, marcado para um último ensaio secreto. Ele me esperava, na velha milonga da Boca. Numa noite chuvosa, eu fugi de casa, escondida, coração em frangalhos, sem chance de reaver o equilíbrio, sentindo cada passo como um adeus. Mateu estava lá, de pé no meio da pista escura, a luz do poste lá fora refletindo em seu rosto. Ele me estendeu a mão e um sorriso triste se desenhou em seus lábios. "Fode comigo", ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. "Vamos para Paris, para Nova York, para onde a gente possa ser só nós, onde nosso tango não seja proibido." Por um momento, a liberdade parecia possível, a promessa de uma vida de arte e amor. Mas, de repente, a porta da milonga se abriu bruscamente. Meu pai estava lá, sua figura imponente, preenchendo o batente, acompanhado de 2 homens. Ele havia me seguido. Nunca vou me esquecer do olhar de Mateu. A chama da esperança em seus olhos se apagou, transformando-se em desespero e, por fim, em resignação. Meu pai o agarrou pelo braço, chamando-o de vagabundo de arrabalde e ameaçando com seu poder de destruir sua carreira e sua vida. Eu fiquei ali, paralisada, aterrorizada, sem voz. Na manhã seguinte, fui embarcada em um navio com destino à Europa, para um intercâmbio cultural forçado, longe de tudo que amava. E assim, nunca mais o vi, nem dancei com ele novamente. Naquela noite, a bordo do transatlântico e me afastava de Buenos Aires, o silêncio da cabine parecia gritar a melodia do bandoneon que eu nunca mais dançaria com Mateu. Eu esperava, presa na solidão do mar aberto, por qualquer notícia dele, por um sinal, um milagre. Mas as semanas se arrastaram e o que chegou até mim, através de cartas disfarçadas e sussurros de criados, foram apenas fragmentos de uma verdade dolorosa. Soube que após o confronto brutal com meu pai, Mateu foi humilhado publicamente. Seu nome foi manchado, as portas das pequenas milongas se fecharam para ele. Não havia mais espaço para o dançarino de arrabalde que ousara tocar a filha de uma das famílias mais poderosas de Buenos Aires. A pressão da minha família foi esmagadora, implacável, e o mundo do tango, antes seu refúgio, tornou-se a sua prisão. Meu coração, já em pedaços pela separação forçada, partiu-se em um sofrimento que parecia não ter fim. Chorei noites inteiras, agarrada à lembrança de suas mãos, de seus olhos, de seu corpo que me conduzia na dança. Esperei por uma última carta, por um sinal de que ele estava bem, de que sua alma de artista não havia sido destruída. Mas o que veio foi apenas o vazio e o silêncio. O tango para mim nunca mais seria o mesmo. Anos se tornaram décadas. Casei-me com um homem que a minha família escolheu, uma vida de luxo e compromissos sociais, filhos, netos, uma existência cheia de aplausos em outros palcos, mas sempre com um eco vazio no coração. Mas o tango nunca me abandonou. Continuei dançando,
ensinando, mas a verdadeira paixão, aquela que me fazia sentir viva, ficou presa naquela milonga, com aquele homem. Um dia, em uma viagem de retorno a Buenos Aires, muitos anos depois, visitei a velha milonga da Boca. Estava fechada, abandonada, quase em ruínas. Mas entre os escombros encontrei um velho lenço de seda, meu, que eu havia esquecido. Ao desdobrá-lo, um pedaço de papel amarelado caiu. Era uma pequena foto de Mateus, sorrindo, e no verso sua letra forte, embora um pouco borrada. Sofia, meu amor, onde quer que eu dance, levo você comigo. Nosso tango nunca morrerá. Ele vive em cada passo que dei, em cada nota que escutei. Se um dia a vida nos der outra chance de bailar, prometo que faremos o último tango e será eterno. Hoje, aos 80 anos, com a memória viva, olho para as fotografias de minha juventude. Vejo a dama do tango aclamada, aplaudida, mas também vejo a menina que amou intensamente um dançarino de arrabalde e que foi obrigada a abandonar a melodia que mais queria. Aprendi, na dor da experiência, que o amor verdadeiro pode ser esmagado pelas amarras do mundo, pela riqueza, pelo preconceito, pelo orgulho, pelo medo de perder o status social. Mas também aprendi que, mesmo quebrado, mesmo ferido, esse amor deixa uma coreografia eterna no coração. E essa melodia, essa dança de saudade, é o que me mantém viva. É a prova de que um coração pode se partir, mas a paixão e a memória de um grande amor nunca param de dançar. Se essa história de tango e paixão a tocou, deixe um comentário e conte. Você já teve um amor que foi proibido pelas circunstâncias? Ou conhece alguém que viveu essa melodia? Compartilhe sua história conosco. Não esqueça de se inscrever no canal Sabedoria em Contos para ouvir mais relatos emocionantes da vida real, que mostram como o amor e a coragem resistem ao tempo